O poder das palavras. Essa é a reflexão dessa semana. As palavras, elas têm poder e podem influenciar a nossa vida diária e assim definir o nosso destino. Observe que é possível machucar profundamente uma pessoa apenas com o uso da palavra. Por vezes, dizer algo pode ser mais irreparável do que agredir fisicamente, uma vez que as palavras deixam sequelas na própria alma. Veja por que as palavras têm poder. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Ou seja, a palavra aqui está se dizendo que a palavra de Deus se materializou, se fez carne na pessoa de Jesus, que é um ser humano igual a nós, mas revestido do poder de Deus, através das suas palavras. Os milagres de Jesus provam o poder das palavras. No caso da tempestade que assolava o barco em que Jesus estava com os apóstolos, está escrito lá no livro de João, capítulo 8, versículo 26. Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Então, mas aí você poderia me questionar, dizendo: você está falando de Jesus, o Filho de Deus. A sua palavra tem poder. E a nossa palavra tem poder? Mas você não observou direito. Veja o que Jesus falou. Ele disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as coisas, as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. Jesus está dizendo, está relembrando que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, assim como Ele. Sobre isso, agora eu me lembrei de um caso real que prova que o homem é realmente feito de palavras. Há alguns anos atrás, enquanto era professor na Unicamp, participei de um congresso em Hannover, na Alemanha, e também estavam presentes 3 brasileiros. Nós éramos palestrantes. Aconteceu que o reitor convidou os palestrantes para um jantar em sua casa. A mesa era farta, com muita comida típica alemã, com base em joelho de porco, costela de porco, ou seja, quase tudo à base de porco. Então, um dos colegas, um dos conferencistas brasileiros, ele era radical com comida. Não comia carne, muito menos carne de porco. Mas ele ficou assim inicialmente parado, mas observou que existia naquela farta mesa uma tigela cheia de couve-flor, um molho com couve-flor. Nosso colega pegou o prato e encheu de salada de couve-flor. Como realmente estava muito gostosa, ele resolveu fazer um elogio à esposa do reitor. Ele se aproximou dela e disse: senhora, nunca comi uma salada de couve-flor tão deliciosa como essa. A mulher olhou para ele, agradeceu e falou: não é couve-flor, é miolo de porco. Na mesma hora, o homem vomitou em cima dela. Veja o que é o poder das palavras. Aquela couve-flor deliciosa, de um instante para outro, virou miolo e provocou uma forte
reação de rejeição no nosso colega. E o que mudou? Apenas a palavra, de couve-flor para miolo de porco. Isso é prova que as palavras têm poder de influenciar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Isso é prova que as palavras têm poder e que o homem é feito de palavras por ter sido exatamente criado à imagem e semelhança de Deus. O poder das palavras também pode ser entendido pela análise da mensagem deixada pelo profeta Isaías lá no capítulo 55, versículo 11. Lá está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ora, as ações de Deus e as graças que pedimos, elas somente ocorrem através da sua palavra. Mas, para ter acesso ao poder das palavras, nós precisamos crer em Deus. Crer que Cristo foi o Verbo, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, e que também somos feitos de palavras à imagem e semelhança de Deus. Agora vamos observar e ficar atento a 5 lições sobre o poder das palavras. A primeira lição é: não responda a um tolo com a mesma moeda. Isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 4. Salomão nos ensina o seguinte: não respondam um tolo com a tolice dele, ou te tornarás também um tolo. Isso mesmo, quando discutimos com um tolo, nos nivelamos a ele e nos tornamos um tolo. Segunda lição, não prolongue uma discussão. Também, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda aplaca a ira, a palavra ferina atiça a cólera. Quando prolongamos uma discussão, corremos o risco de ferir alguém ou de ser ferido. As palavras, durante a discussão, podem, em geral, ficam cada vez mais duras e, por isso, ferem profundamente ao oponente e a nós mesmos. O melhor a fazer é se calar. Deixe que o outro vença, que ele continue falando. A terceiro princípio aí do poder das palavras é não tardar em falar de perdão. Perdoar alguém não é nada fácil, principalmente se tivermos sido lesados por essa pessoa. Então, como eu devo proceder? Eu sei que não é fácil. Lá no livro de Provérbios, nós temos uma lição, no capítulo 10, versículo 12. Lá diz assim: o ódio alimenta a discórdia, mas o amor supera todos os erros. Esse amor de que a Bíblia e Salomão fala é do amor fraternal, ou seja, do amor ao próximo, defendido por Jesus. Quando liberamos um pouco desse amor ao próximo, ocorre um grande milagre, pois a palavra de perdão, ela tem o poder de acalmar até aqueles mais exaltados e revoltados. Olha, se você não acredita no amor fraternal, tente perdoar uma vez e você vai se surpreender. O quarto princípio é: cuide das suas palavras. As palavras suaves são como favos de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Aqui Salomão está nos ensinando que uma das maneiras de não agredir o próximo é responder às críticas ou às ofensas de forma suave. Isso não é fácil e para muitos isso parece impossível. Mas, se você pensar bem, realmente a palavra suave
tem o poder de harmonizar um ambiente de atrito. O difícil é iniciar com essa palavra suave. E o quinto princípio é ouvir antes de falar. É uma outra coisa difícil. Aquele que responde antes de escutar terá aí a idiotice e a confusão. Essas palavras foram ditas por Salomão, o homem mais sábio do mundo, no capítulo 18, versículo 13. Elas contêm, de fato, uma grande verdade. Quando nos apressamos em falar antes de ouvir, nós nos precipitamos e, com isso, abrimos um flanco em nosso sistema de defesa. Numa discussão, é importante tentar ouvir mais do que falar. Você vai verificar que tem muito a ganhar ficando calado. Que as palavras de Deus te dê sabedoria com as suas palavras. É a minha oração. Amém.